Bom, testando, pessoal, boa noite. Então vamos dar início à nossa segunda mesa da segunda semana da pessoa com síndrome de Down de Foz do Iguaçu. É uma realização da UNILA, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Grupo de Mães Unidas pela Trissomia, aqui de Foz do Iguaçu, a seção sindical do ANDES UNILA, em colaboração da ADU FRJ. A nossa mesa hoje tem como tema o papel dos sindicatos na educação, na luta pela inclusão escolar numa sociedade excludente. A previsão dessa mesa é terminar entre as 19 horas para dar sequência à próxima mesa. Tá? Meu nome é Gabriel, sou professor aqui da UNILA, curso de arquitetura, então vou aqui acompanhar e fazer a mediação das nossas convidadas. Então, na ordem, vai falar a professora Marinalva, depois a professora Alexandra e a Etelvina. Marinalva Oliveira é ex-presidente do ANDES, presidenta do ANDES 2012-2014, vice-presidente do ANDES 2014-2016, atualmente é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora e coordenadora do Laboratório de Inclusão, Mediação, Desenvolvimento e Aprendizagem da Faculdade de Educação da Universidade, né? Militante sindical e ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Obrigado. Tá? Com você a palavra, obrigado. Você me avisa, né? Isso. Eu queria ajuda para alguém passar para meus slides. Você pode? Você quer que eu faça isso, Gabriel? Se puder. Parece que saiu de lá. Estava lá, agora está para cá. Estava lá? Estava. Aí. Que foi, Marinão? Você quer Tem que apagar apagar a a luz? luz ali. Vou tentar descobrir qual que é o negócio. Tá, mas vamos lá então para não perder tempo. Você sabe qual que é? Porque nós estamos com o tempo contado aí. É porque ontem nós fizemos aqui e a luz, aí ficou melhor a visualização. Então, primeiro, boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. Um prazer estar aqui com as duas companheiras, também representantes dos sindicatos aqui em nível estadual e também municipal. E agradecer, né, pelo convite de estar participando deste momento aqui. Ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down e a organização desse evento, fazendo toda essa discussão e trazendo a discussão política também é muito importante. Então, já digo obrigado a todos e a todas e a vocês que estão aqui hoje presentes. Bem, o tema nosso é esse, é o papel dos sindicatos da educação na luta pela inclusão escolar numa sociedade excludente. Então, pelo título, a gente já está percebendo o paradoxo que existe, né? Falar de educação inclusiva numa sociedade excludente, que é a sociedade capitalista. Eu tenho uma necessidade de fazer uma... É o primeiro, esse é o último. Esse é o último? Mas esse está no próximo. Só cliquei no próximo. Vocês já descobriram que é o último slide. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Não, acho que foi eu. Eu tenho a necessidade de fazer rapidamente uma recapitulação histórica sobre o contexto das políticas para as pessoas com deficiência, até mesmo para justificar o momento atual que nós estamos. Não tem como falar só das políticas atuais se a gente não fizer esse apanhado histórico. Então vamos lá, e é um recorte bem breve mesmo, só para contextualizar. Da década de 50 à década de 80, o que prevaleceu para as pessoas com deficiência é que não existia nenhuma política. E devido a não existir nenhuma política educacional para as pessoas com deficiência, porque elas eram excluídas da política educacional das pessoas comuns. Não podiam frequentar escolas, não podiam. E então o que prevaleceu nessa época? A chamada segregação. E como é que essa segregação ocorreu? Ocorreu a partir do momento que as pessoas com deficiência não tinham direito à educação, não tinham direito à escola, e daí pais, mães das pessoas com deficiência, a partir de um movimento de necessidade,
criaram algumas instituições privadas filantrópicas, que era uma forma de fazer com que seus filhos e suas filhas podiam ter a educação. Então, era uma educação, mas era uma educação segregadora. E era segregadora naquele momento porque a educação comum, regular, lhes negava esse direito. Só que essa educação era uma educação que não tinha o objetivo de ser uma educação emancipadora, construtora da autonomia. Era mais no sentido de um atendimento terapêutico e assistencial. E esse não é o papel da educação. Ou seja, as pessoas com deficiência, por que as pessoas não tinham direito à escola comum, regular, como as demais pessoas? Por causa da concepção de pessoa que era, como elas eram vistas nesse momento. Elas eram um obstáculo à acumulação do capital. Elas não serviam para nada. Elas não tinham eficiência em nada. Então, se era um obstáculo à acumulação do capital, nós temos que segregá-las, manterem a margem do convívio social e não tinha direito sequer à educação. Então, é uma década, que eu diria, décadas de 50 a 80, é muito triste no sentido de negar direitos básicos, direitos humanos para as pessoas com deficiência, mas que, logicamente, que a partir daí da luta e tudo mais, nós começamos a ter algumas mudanças. E aí vamos direto para a década de 90, isso é bem rápido, porque só para a gente contextualizar, nós vamos ter aí o paradigma da integração. O que é isso? A partir da LDB da década de 60 e tudo mais, passou-se a pensar na possibilidade das pessoas com deficiência terem direito à educação. E a partir daí começa a usar um termo preferencialmente, que dura até hoje, tá? Preferencialmente, ou seja, agora elas podem preferencialmente irem para a escola regular. Só que a escola regular, da forma como estava, daquele modelo de aluno, daquela concepção de homem que nós discutimos ontem, concepção de pessoa normatizadora, era um modelo de integração. O que é isso? Você chega, coloca aqui dentro da escola regular e se integre ao que está posto aí, às caixinhas, aos quadradinhos. Se não se encaixar, você é excluída. Isso, logicamente, que surgiu porque houve um aumento da demanda das pessoas com deficiência por escola. Você passa para mim o copo, por favor. E aí, gente, tem algo que eu faço questão de discutir, para até mesmo entender o que está acontecendo hoje em termos de políticas educacionais para as pessoas com deficiência. E na década de 90, ocorreu a chamada Conferência Mundial da Educação Especial de Salamanca, a chamada Declaração de Salamanca, que, para decepção de vocês, eu vou dizer que, inclusive, ela não tinha nada para a escola regular, mas não com o princípio que nós defendemos como direitos humanos. Foi no sentido que era mais barato trazer para a escola regular do que manter uma escola especial à parte, porque os recursos tinham que ir para essa escola. Além do mais, a escola especial estava atendendo apenas 1% desta população e tinha pressão para aumentar. E se aumentasse, mais recursos teriam que ser colocados nas escolas especiais. E aí a Declaração de Salamanca vem, na década de 90, a partir da Conferência Mundial da Educação Especial, e diz que agora as pessoas têm direito a ir para a escola regular. Eu também defendo a educação na escola regular. Sou contra a escola especial. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, diferente da Declaração de Salamanca, que tinha um viés da economia, de que sairia mais barato colocar todo mundo na escola regular do que manter à parte a escola especial e ter que aumentar os recursos. Por quê? Porque apenas 1% era atendido na escola especial. E o Brasil, logicamente, vai sofrer influência dessas orientações. Lógico, são as conferências mundiais, as convenções, o Brasil vai sofrer influência e tem uma necessidade de mudança das legislações. No ano 2008, nós vamos ter aí pela primeira vez uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí a gente já vem com uma crítica. Se é educação inclusiva, que negócio é esse de perspectiva? Ou é educação inclusiva ou não é. Não existe isso de perspectiva, como se fosse um processo ainda que estava para ser visto no futuro. Mas, enfim,
Essa legislação, ela traz alguns avanços em relação ao que acontecia antes. E esses avanços são muito importantes, porque um dos quais é justamente o direito da pessoa com deficiência de frequentar a escola regular, com atendimento educacional especializado, com professor de apoio, com materiais adaptados, com formação continuada de professores. Isso tudo na lei, tá, gente? Tudo na lei, mas é uma vitória, porque até então não existia nada para as pessoas com deficiência, apenas a segregação. E nós temos aí o Plano Nacional de Educação de 2014, que só para juntar com essa Política Nacional de Educação Especial, Plano Nacional de 2014, extremamente recente, com metas para 10 anos. O que esse plano vai trazer? Primeiro que ele traz lá, como financiamento, as parcerias público-privadas para toda a educação. Mas aqui nós estamos falando da questão da educação especial. E aí já é um problema muito grave, porque em vez de você investir na educação pública, gratuita, de qualidade, nas escolas regulares, você coloca as parcerias público-privado. E parceria público-privado é para enriquecer quem está do outro lado, não é para enriquecer a educação. Olha a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Que perspectiva inclusiva é essa? Lá da lei de 2008, que em 2014, ou seja, 6 anos depois, continua a usar na meta 4, para as pessoas com deficiência, vão ter direito à educação. Olha o preferencialmente. Preferencialmente, ou seja, continua deixando a brecha para a segregação e para as escolas especiais. E o que é pior, e o financiamento com repasse para as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que está escrito lá. Ou seja, a gente percebe que, apesar de existir uma lei que tem avanços no sentido da escola regular, mas que o Plano Nacional de Educação coloca de 2014 para 2024 ainda o repasse para as parcerias público-privadas, e o preferencialmente continua. Com isso aí, é o que nós temos na atualidade. Nós temos um ensino dicotomizado, acho que eu estou muito próximo, né? Em regular e especial, ou seja, não é inclusiva, se é inclusiva não pode ter essa dicotomia regular e especial. Nós continuamos atendendo aos interesses das escolas especiais, que vai contra o interesse da inclusão das pessoas com deficiência, porque é segregação, e com repasse de recursos públicos, e a exclusão continua para as pessoas com deficiência pela via da privatização, ou então as ações são de caridades, porque não cumpre o papel de escola, cumpre o papel de atendimento terapêutico, e isso aí é necessário, mas não pode substituir a educação, são complementares. E outra coisa que o governo acaba colocando é a ideologia da escola como responsável pela igualdade social, como se a escola fosse o único espaço responsável pela igualdade social. E aí nós temos algumas análises que a partir dessas legislações, e até a legislação atual, que é essa de 2008, o Plano Nacional de Educação, que hoje nós temos as crianças com deficiência, as pessoas na escola regular, na sua maioria, é uma realidade, e é o que nós defendemos. No entanto, os governos não, até hoje, nenhuma dessas legislações, nenhuma dessas legislações foram implementadas. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai tratar sobre educação, saúde, que é um dos mais avançados em termos internacionais, e sequer foi implementado, mas está lá. Isso foi luta dos movimentos, isso foi luta de pais, mães, de pesquisas e tudo mais. Então, o que a gente pode analisar diante disso aí? Queremos e defendemos a escola regular. É um direito de todos e todas estarem na escola regular. Lá é o lugar deles. Mas nós temos que lutar para que, primeiro, os governos tenham as legislações, mas eles não asseguram as condições necessárias para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Em muitas escolas nós temos sequer o atendimento educacional especializado, que é obrigatório e que é lei. Nós temos sequer o professor de apoio, que também é obrigatório e que é lei.
nós temos hoje uma realidade, nós temos sequer formação para os professores, formação continuada, que é necessário e que está previsto em todas essas legislações. Então, o governo não assegura, a partir de disponibilização de recursos financeiros, essas condições necessárias. E que são condições necessárias para a defesa da inclusão, porque nós não queremos só o acesso à escola, nós não queremos só o direito à matrícula, nós queremos também o direito à permanência dessas pessoas com todas as condições. E não é aquela permanência excludente, não. A permanência no sentido de participar de todo o processo de construção do conhecimento. As pessoas com deficiência foram segregadas por anos e estão chegando na escola regular. Isso é uma realidade. E isso é o que foi fruto de muita luta. E é lá que elas devem permanecer. Mas nós precisamos, a partir desse ambiente, que está sendo um ambiente opressor, ter, por exemplo, pessoas que chegam com 15 anos e sequer são alfabetizadas, ou chegam com 12 anos, 13 anos, que sequer foram alfabetizadas, porque foram anos e anos segregadas, ou em casa ou na escola, e não foram alfabetizadas, e chegam dentro da escola e são colocadas em turmas de 6º ano, 7º ano, e aí o que está acontecendo? Essas pessoas estão sendo excluídas dentro da própria sala de aula, porque elas não acompanham o conteúdo daquela série, daquela idade, e os professores estão sendo colocados como os únicos responsáveis para fazer essa inclusão, e lógico que não vai fazer, não, e o professor começa a se sentir a professora incompetente, e isso está gerando adoecimento e exclusão, tanto dos alunos, como um todo, por parte dos alunos, como do próprio aluno com deficiência. E aí, nos últimos anos, que foi justamente, vocês perceberam aí, né, que é de 2008 para cá, tudo muito recente, tem uma política que aí a gente precisa avançar no sentido de organização das pessoas com deficiência, dos pais, das mães, de todos que estão envolvidos. Porque teve uma política aí nos governos, principalmente no 2008, que foi instituído isso do governo Lula, uma política de sedução para grupos discriminados, só que essa sedução era uma sedução que dividia cada grupo com sua luta, com sua pauta, e logicamente que é proposital, porque em vez de você lutar articuladamente com os demais grupos que também são oprimidos, que também são excluídos, acaba dando um pouquinho aqui para você, então o grupo das pessoas com deficiência aqui, grupo das mulheres para cá, como se não tivesse mulheres também com deficiência, o grupo dos negros e negras para cá. Então essa divisão, de uma certa forma, teve uma fragmentação muito grande, e nós não conseguimos avançar muito no sentido dessas políticas serem implementadas. E o que nós temos a partir disso aí? Primeiro, nós temos hoje ainda falando uma chamada educação especial dentro da educação regular, mesmo na escola regular. Isso é uma dicotomia, porque se nós estamos trabalhando com a educação inclusiva, ela tem que ser inclusiva, fazer parte do projeto político-pedagógico da escola, fazer parte de todo o corpo da escola. Não pode ser um grupo da educação especial e um grupo do ensino regular, como se fossem dois currículos, duas escolas dentro da mesma escola. Então isso aí é um problema. A educação especial continua como um apêndice da educação regular, não consta no projeto político-pedagógico da escola. De novo, vou voltar para a questão da legislação. É lei que ela conste, de novo, não é implementado por falta de condições e de recursos financeiros. Um modelo de integração, na verdade, nós não temos um modelo de inclusão, mesmo porque, trazendo uma discussão em qualquer país capitalista, nós não vamos ter modelo de inclusão dentro do país capitalista, que pela a própria origem do capitalismo, é um capitalismo que é para excluir as pessoas do que para incluir, mas nós temos aí um modelo de integração, que é a chamada inclusão excludente, entra aqui na 7ª série e tem de se adequar. Não se adequou, está fora. Isso não é inclusão, isso é integração. E nós temos, logicamente, que é muito importante a gente discutir, que é a relação das políticas públicas com a formação de professores e condições de trabalho. Os professores, as professoras, já são extremamente precarizados,
salas superlotadas, sem nenhuma condição de trabalho, a sala de aula como se fosse uma caixa à parte de toda a escola, como se você tivesse que resolver todos os problemas, e uma desvalorização salarial imensa, onde você não tem tempo sequer para planejar sua aula, e com a sala superlotada. Ou seja, na verdade, essa discussão não passa só pela questão das pessoas com deficiência, essa discussão passa pelas nossas precárias condições de trabalho como um todo, porque ter 40 alunos dentro da sala de aula, 40 alunos, 40 estudantes dentro da sala de aula, em qualquer situação, desde o ensino básico, que é pior ainda, mas até a universidade, é precária a condição de trabalho da gente. E aí, quando tem um aluno com deficiência, parece que o problema é o estudante com deficiência, e não o problema é um todo, que é uma desvalorização da minha profissão. E, logicamente, que quando faz isso, na relação das políticas públicas de formação de professores de condições de trabalho, coloca toda a responsabilidade no professor e na professora para resolver o chamado problema, como se ali fosse toda a sociedade para trabalhar essa questão das demandas que vêm das pessoas com deficiência. Na universidade, poucas pessoas com deficiência chegam às universidades. Pessoas com síndrome de Down, por exemplo, nós temos hoje 74 pessoas com síndrome de Down que estão na universidade. Imagina o que é isso, gente. 74. Se eu dissesse para vocês assim, tem 74 mulheres que estão na universidade hoje. Imagina, pense agora, 74 pessoas com síndrome de Down na universidade. Todo o processo histórico de segregação, todo o processo histórico de negação à educação, e tem mais. Essas 74 pessoas estão lá, tem um recorte de classe aí. Foi porque os pais e as mães tinham uma condição financeira para essas crianças serem estimuladas durante toda a vida para chegarem na universidade. Porque a pessoa com síndrome de Down, que vem da periferia e que é pobre, ela não está chegando nem na escola, quanto mais chegar na universidade. Então, mas em 2000, olha, para vocês terem uma ideia, em 2017, em dezembro de 2017, nós tivemos, pela primeira vez, um decreto federal assegurando cotas para as pessoas com deficiência na universidade. Pela primeira vez, em 2017, tá? E está pensando aí, um ano atrás, né? 1 ano e meio atrás, nós tivemos esse decreto. E aí é muito importante nós nos envolvermos enquanto sindicato do ensino superior, e aí agora eu estou falando diretamente do meu lugar, do meu sindicato, porque esse decreto, essas cotas, é fruto de luta, não foi à toa. E, logicamente, com este decreto, eu tenho os dados da UF, tenho os dados da UFRJ, que, por exemplo, nós, em 2018, o decreto é de 2017, no primeiro semestre de 2018, na UF, nós tínhamos até então, a entrada ali era de 3, 4 por semestre, pessoas com deficiência, muito relacionada à deficiência sensorial ou deficiência física, deficiência intelectual não tinha. E, a partir desse decreto, nós tivemos, de 3, 4, nós tivemos 88 pessoas entrando na UF. E dessas 88 pessoas, nós temos pessoas com deficiência intelectual, pela primeira vez, e na UFRJ também. Não enxergo de longe não, mas deve ser 5 minutos. E, lógico, isso é uma vitória. Só que esta vitória vai trazer justamente aquilo que a gente precisa lutar. Elas passaram a ter direito ao acesso, mas elas não estão tendo direito à permanência. E nós já estamos vendo isso dentro da universidade, quando cumpre o decreto, as pessoas com deficiência entram e dizem as coordenações que vão ter que se virar para fazer ali a questão da acessibilidade, e os professores não têm informação para isso, não sabem que uma pessoa com baixa visão não pode ter fotofobia, e baixa visão não é igual, cada baixa visão é diferente, e pode ter fotofobia, uma luz, por exemplo, pode incomodar bastante, por exemplo, tem que organizar o curso para ser durante o dia, mas tem a demanda dos outros alunos, então tem uma série de coisas aí, que é importante nessa luta do nosso sindicato,
para garantir a permanência dessas pessoas na universidade, porque senão daqui a pouco elas vão embora, vão entrar e vão embora. E daqui a pouco a gente não vai cumprir nem o percentual das cotas, porque as outras vão perceber que estão entrando e não estão conseguindo ficar, por que eu vou chegar até lá? Uma forma de exclusão. Então isso é muito importante mesmo, ter as vitórias e ter as consequências. Mas também não vamos falar só dos alunos, dos estudantes, das alunas que entram com deficiência. Na universidade também, baixíssimo número, nós temos professores e professoras com deficiência, baixíssimo número. E entram também através da cota do concurso público. Mas quando chegam lá, não tem a garantia de exercer a sua função docente. E nós, nosso plano de carreira, por exemplo, nós passamos por avaliações de produções para progredir. Por exemplo, um professor que é cego, ele não tem um arquivo em braille na universidade, sequer a página do Lattes dá condições para ele preencher, né? Ele precisa de outra pessoa. Ele não tem condições reais de exercer a sua função docente. Isso é precarização do trabalho docente. Se nós já sofremos, essas pessoas que têm deficiência estão muito mais vulneráveis a tudo isso. Então, é uma luta que a gente tem que fazer dentro da universidade para ter uma política. Tem o decreto de cotas excelente para estudantes. Tem o decreto de cotas para concurso público, é excelente, isso é fruto de luta, mas nós queremos que a luta também se intensifique para a permanência dessas pessoas, que elas tenham o direito de exercer a sua função enquanto estudante, sua função enquanto professor e professora. E aí está relacionado diretamente com esse outro item, né? Tanto do professor e da professora, quanto na relação com os estudantes, quanto do docente com deficiência, quanto desta questão da formação aligerada. E há um outro ponto que é muito importante, é a gente entender que dentro desse parâmetro aí, falta formação continuada. E aí os coordenadores de cursos, entrou um aluno com deficiência no meu curso, eu não sei como fazer. Aí começa a história do correr atrás, da boa vontade. Gente, ninguém faz inclusão, nem correndo atrás, nem com boa vontade. A gente faz inclusão com políticas e com luta para que as políticas sejam cumpridas. Pode passar? Sim. Isso aqui rapidamente eu vou falar, acho que vai dar um minutinho aí, Gabriel, que é o que está na atualidade. E diante dessas políticas todas aí, eis que em 2018 nos surge uma grande novidade. O MEC resolve atualizar a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva inclusiva. Ou seja, quando a gente está lutando para que a outra seja implementada, para que venha recursos, vem a novidade aí de dizer o seguinte, o discurso é o seguinte: não deu certo, as famílias estão pedindo a volta à educação especial. Eu nunca vi o MEC parar para ouvir família, né? E agora estão querendo ouvir, né? E aí surge uma proposta feita por especialistas e em novembro eles colocam essa proposta para consulta pública. E nessa proposta está o retorno das escolas em classes especiais e do modelo segregador como escolha. O que é isso? A partir de agora, vai permitir ter escola especial, classe especial e escola regular. E os pais e as mães é que vão escolher onde vão colocar os filhos. Que maravilha, né? Agora nós temos poder de escolha. Isso nunca existiu. Na verdade, é a volta da escola especial por vários motivos. Desde a história da disputa por recursos públicos, parceria, viram lá no PNE? No PNE está escrito. Até a forma do Estado se desresponsabilizar com a educação das pessoas com deficiências e daí passar essa responsabilidade para outro lugar. Lá também está contida a chamada diferenciação curricular. Tudo aquilo que a gente está dizendo que temos que avançar na política atual, eles retrocedem e diz que para as pessoas com deficiência na escola regular, poderá ter diferenciação curricular. Ou seja, se tem diferenciação curricular, isso é uma forma de exclusão da pessoa com deficiência. E aí eles continuam lá nas linhas e só vão piorando, né? Para reafirmar o que eles pretendem. Colocam o atendimento educacional especializado no mesmo turno da sala regular. Como se o atendimento educacional especializado vai ocorrer no mesmo turno? O que vai acontecer? A segregação da pessoa com deficiência
num outro espaço. E isso, gente, na política anterior não permite, mas acontece na realidade, porque a gente desenvolve pesquisa e vê, tá? E quando a gente está querendo justamente dizer, não pode, isso é proibido, tem legislação, aí eles vêm dizer agora, não, pode sim. Então, a forma de segregação. O que essa proposta do MEC traz? Anula o princípio da educação como direito para todos em um sistema educacional inclusivo, restaura a educação especial como modalidade escolar e substitutiva da educação regular. Volta o modelo de segregação. Restabelece o modelo médico da deficiência, que é o que nós temos combatido, tentando ultrapassar o modelo biomédico da medicina, onde a deficiência precisa de cura, precisa de reabilitação, e nós dissemos que o problema não é a deficiência que a pessoa tem, o problema é a falta de acessibilidade e condições para que a pessoa tenha direito a esse mundo aqui. Se uma pessoa com cadeira de rodas não chega aqui em cima, não é porque ela usa cadeira de rodas, é porque tem uma barreira aqui impeditiva para ela subir. Porque se tiver a rampa, ela vai subir até o auditório. Então, deficiente é o mundo e não a pessoa. A pessoa, ela tem uma deficiência e nós temos a obrigação de dar acessibilidade para ela. Então, quando a gente está justamente nessa discussão de um modelo de deficiência a partir do social, eles trazem esse modelo médico. Pode passar os dois? Não, o anterior. Isso. O que nós defendemos para que as políticas atuais... Sim, essa proposta do MEC foi aberta à consulta pública em novembro, 15 dias, aquelas consultas falaciosas, tá? Sem nenhuma discussão democrática com a sociedade. Após isso, foi chamada uma comissão para fazer uma análise dessa consulta pública. Eu fiz parte dessa comissão, fui pela UFRJ, fui chamada. Lógico que nós chegamos lá e colocamos o dedo na ferida, no problema central, que uma atualização de uma política tão importante jamais poderia ocorrer sem uma discussão com a sociedade. 15 dias de consulta não era suficiente. E nós fomos para analisar os dados qualitativos. E os dados qualitativos, logicamente, estavam trazendo a discussão preponderando de que jamais poderia fazer a atualização de uma política tão importante sem uma discussão com a sociedade. E foi assim, muito interessante isso, porque isso foi o que nós enviamos para a SECADI, que ainda existia, né? O Temer acabou agora com o Temer não, o Bolsonaro extinguiu a SECADI, mas era a SECADI, o MEC, a Secretaria de Alfabetização e de Política de Diversidade. A partir daí, nós entregamos o relatório final em dezembro, o novo governo tomou posse em janeiro e nós não sabemos ainda o que vai acontecer. O que está no cenário é que Damares, a ministra, como é o nome? O ministério dela, da Família e dos Direitos Humanos, chamou um grupo para fazer a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão. E aí isso nos gera muita preocupação, porque sim, tem artigos da Lei Brasileira de Inclusão que precisam de regulamentação, outros não precisam, são autorregulamentados, está escrito lá, não precisa regulamentar. Agora, quando um governo com este perfil conservador de um Ministério da Família e dos Direitos Humanos, que é a Damares, tudo que ela representa e o que representa esse governo, chama um grupo de trabalho para regulamentar a LBI, nós sabemos que não é para avançar, é para regredir. Então, esse grupo está trabalhando ainda, isso acho que parece que tem 1 ano para apresentar as propostas, mas isso nos gera uma grande preocupação, porque pelo perfil ideológico deste governo, é regressão, não é avanço, com certeza. O que nós defendemos? Ampliação de recursos públicos, lógico, para que a política seja implementada. Não é que a política não deu certo, ela sequer foi implementada. E ela precisa ser implementada. Para isso, nós precisamos de recursos públicos. Ampliação do número de salas de recursos multifuncionais. Formação inicial e continuada dos docentes, coordenadores e gestores, porque inclusão é a escola como um todo, não é uma pessoa ou um professor que vai fazer isso, ou 2. Cumprimento do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão,
que nesse artigo toca diretamente a questão da educação, sobre o acesso, o direito ao acesso pleno ao currículo, em condições de igualdade. Logicamente que trabalhando com as adequações, com a flexibilização curricular e tudo mais. O atendimento educacional especializado no contraturno, diferente da proposta do MEC, e com a equipe multidisciplinar. Isso aí não está na lei, isso aí é uma luta que a gente vai travar, e estamos travando, que essa equipe precisa ser uma equipe multidisciplinar no atendimento educacional especializado. O papel do professor do AEI como um papel de um professor numa construção, ou de uma professora, de uma construção conjunta e colaborativa no planejamento para a superação das barreiras impeditivas de aprendizagem e de articulação com os demais professores. Porque quando tem um professor de apoio, apesar de ser lei, mas quando tem, é um professor ou uma professora que não está articulado dentro do projeto e da construção coletiva com a escola e com os demais professores. Ficam 2 professores ali. E, logicamente, que esse documento do MEC da SECADI, que hoje já não existe mais a SECADI, mas era a origem, esse documento era de lá, eles são incompatíveis com a inclusão escolar, são incompatíveis com a Constituição Federal, são incompatíveis com a Lei Brasileira de Inclusão e com as convenções. Pode passar para o último, Daniel, eu já vou fechar, tá, Gabriel? Pode passar para o último, pode passar. Isso. Para fechar, isso aqui eu trouxe, o ANDES é o Sindicato Nacional dos Professores e das Professoras das Universidades, e o que eu trouxe aqui foi o que nós aprovamos no CONAD, que é o Conselho de Entidade de Bases, que ocorreu em 2018 em Niterói, e também no Congresso, no último Congresso do ANDES, que ocorreu agora em janeiro em Belém do Pará. Isso é o que nós temos aprovado dentro do sindicato, na nossa luta para a inclusão ou para o acesso e a permanência das pessoas com deficiência no ensino superior. Primeira coisa, a compreensão de que nós, do ANDES, aprovamos, que nós defendemos a inclusão escolar, a educação inclusiva. Isso quer dizer o quê? Nós somos contra a escola especial ou qualquer forma de segregação. Então, aprovamos o princípio da defesa da educação inclusiva. A partir do decreto 9.034 de 2017, ter essa luta interna, primeiro, para que ele seja cumprido dentro das universidades. É um decreto, precisa ser cumprido, precisa passar pelo conselho para fazer as devidas adequações a partir da autonomia das universidades, mas ele precisa ser cumprido. Adequações no processo de seleção, porque às vezes você coloca o processo de seleção, a adequação às vezes é só dar 1 hora a mais para a pessoa fazer a prova. Então as deficiências são diferentes, as necessidades são diferentes, precisa ter uma equipe avaliando, isso precisa criar como política interna de cada universidade para fazer as adequações. Lutar pelo atendimento educacional especializado, não simplesmente como um núcleo de acessibilidade, que lá eu vou transformar em braille, ou eu vou fazer isso, fazer aquilo, mas como uma política institucional de acesso e permanência. Gente, o decreto ele só vem dizendo das cotas. Como nós vamos instituir essa política dentro de cada universidade é o papel dos movimentos sociais, das seções sindicais, do movimento estudantil, está pressionando os conselhos universitários para que isso se torne uma política. Isso tudo nós aprovamos no Congresso do ANDES. Exercer as funções atribuídas. E a bandeira de luta é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência e o combate ao capacitismo. O capacitismo é uma forma de preconceito às pessoas com deficiência, do outro em relação a ela, da outra em relação a ela, equivalente ao racismo, equivalente ao machismo. É quando você olha para a pessoa com deficiência e acha que ela é incapaz de amar, é incapaz de ser mãe, é incapaz de ser mulher, é incapaz de fazer qualquer coisa que seja. Então você olha para a pessoa com um atributo da chamada eficiência. Como ela tem uma deficiência, ela não é capaz de fazer nada. Tá? Então esse combate ao capacitismo é muito importante, porque nós só vamos emancipar e tornar as pessoas com deficiência numa perspectiva autônoma e emancipadora se a gente compreender que elas sofrem opressões. E a partir da compreensão que elas sofrem opressões, nós temos que lutar para combater essas opressões. E aí o ANDES
a partir dessas bandeiras aí, dessas resoluções que nós aprovamos, encaminhou um levantamento, um questionário para as seções sindicais de cada universidade, Instituto Federal, para fazer um levantamento sobre acesso e permanência das pessoas com deficiência, professores técnicos, professoras técnicas, estudantes, para ver como é que está ocorrendo aí. E, logicamente, que essa é uma bandeira de luta nossa. Na universidade, as cotas é muito recente ainda, mas já sabemos que nós temos que começar essa luta o quanto antes. Por fim, nós teremos agora, dia 12, 13 e 14 de abril, o terceiro Encontro Nacional de Educação, que vai ocorrer em Brasília, e esse encontro de educação envolve todos os setores da esquerda, da educação, desde a educação básica até a educação superior, movimentos populares, movimento estudantil, e lá dentro do N também a gente está trazendo essa discussão sobre a questão do acesso e da permanência das pessoas com deficiência. É isso. Obrigada, gente. Desculpa ter passado do tempo. Obrigado, professora Marinalva. Agora eu vou chamar para falar, representando o APP Sindicato, a professora Alexandra Pilar Milani. Ela atua em sala de aula há 28 anos, tem formação em letras pela UniOeste e especialização em educação especial, atuando há mais de 10 anos na área, com foco na inclusão escolar, e atualmente é professora, trabalha no Colégio Estadual Gustavo Dobrantino da Silva, com sala de recursos multifuncional. Obrigado, professor. Que responsabilidade, né? Pegar o gancho da Marinalva depois de uma aula dessa. Mas eu vou colocar para vocês a nossa situação enquanto Estado, e pegar esse gancho da Marinalva me traz um conforto também, porque é a partir dessas políticas públicas que ela expôs que eu posso colocar para vocês e explanar a nossa realidade enquanto Estado do Paraná, né? Então, enquanto organização de classe, a APP Sindicato trava uma luta já histórica, né? É um sindicato de organização histórica de luta em defesa da escola pública de qualidade para todos e todas, né? Garantindo a nossa lei, a nossa Carta Magna da Constituição, que defende o direito social da educação para todos. Se é para todos, não exclui ninguém, ou pelo menos não deveria excluir, né? Então, dentro dessa luta em defesa da escola pública, respeitando a legislação, nós temos alguns determinantes que levam os nossos alunos a alguns transtornos, distúrbios de aprendizagem, e são determinantes muitas vezes sociais, não clínicos. Então, nós não podemos só visualizar as diferenças que nós encontramos dentro da escola pública só com determinante clínico. Nós temos uma sociedade doente, uma sociedade precarizada, nós temos famílias desestruturadas, famílias que buscam diariamente, numa luta constante, a sobrevivência, e aí esses alunos chegam até nós com uma série de distúrbios e transtornos que não são clínicos e que nós temos que atender também. Mas nós não vamos nos deter a isso, porque nós queremos falar da pessoa com deficiência e da luta da APP em relação à qualidade da escola pública. Então, nós temos uma luta aí do cumprimento da hora-atividade para os professores, da hora-atividade e da hora-aula. Quais são os ataques do governo em relação a isso? Transformar a hora-aula em hora-relógio tira dos professores o tempo da hora-atividade, diminui essa hora-atividade. Então, nós perdemos 2 horas-atividade que são transformadas em aula. Então, se tem mais aula, tem mais alunos, tem mais trabalho e tem menos tempo para efetivar esse trabalho, né? Em termos de educação especial, e eu trabalho com atendimento educacional especializado,
dentro da escola, além do preparo das aulas, nós temos um plano individual. Então, este plano de atendimento individual requer um tempo muito maior de estudo, porque cada caso é um caso diferente. Então, eu recebo um aluno com transtorno do espectro autista, né? O espectro autista tem uma série de níveis incontáveis. Cada aluno é um. Eu preciso estudar esse aluno, eu preciso estudar esse caso, eu preciso chamar essa família, eu preciso entrevistar essa família. Eu recebo um aluno com síndrome de Down, eu preciso entrevistar essa família, saber em que nível escolar eu estou recebendo esse aluno, fazer um diagnóstico desse aluno, para daí traçar um plano de atendimento para ele. E para daí entrar em contato com os professores da rede, do ensino regular, que vão atender esse aluno, porque esse aluno é de todos, é nosso, e aí eu tenho que fazer esse contato com os professores e organizar um mecanismo de trabalho de sala de aula que vai atender a necessidade daquele aluno. Como é que eu faço isso sem hora atividade, sem os 33% que estão previstos na lei, né? Transformando a hora-aula em hora-relógio, os 33% vai diminuir. Vocês entendem quando eu falo de hora-aula, hora-relógio? A hora-aula são 50 minutos, hora-relógio 1 hora. Se eu tenho 20 horas aula, é um tempo. Se eu tenho 20 horas relógio, é outro tempo. Entende? E aí, se a hora-relógio consome a minha hora-atividade. Então, essa foi a estratégia que o governo usou para permanecer dentro da legislação, com os 33%, mas diminuindo a hora-atividade e economizando aí em cima, mais uma vez, da educação. Segunda pauta que eu anotei, que é de luta também do Sindicato da PP, é a ampliação dos recursos. Então, se eu tenho atendimento educacional especializado, eu tenho que ter uma sala de recursos dentro de cada escola, uma sala de recursos equipada, montada, né? Por isso o nome sala de recursos. Dentro da sala de recursos eu tenho que ter jogos, eu tenho que ter muito lúdico, eu preciso de uma internet que funcione, eu preciso de computadores, né? Tudo isso custa dinheiro. E aí não viabiliza o atendimento educacional especializado se não tiver ampliação de verba, né? Agora, o último ataque que nós sofremos, eu digo ataque porque, gente, é uma maneira de precarizar esse atendimento. Para dizer, não dá certo, vamos tirar. Vamos tirar porque não está dando certo esse negócio. Então, desculpa, deu um branco aqui. Nós temos que matricular esses alunos no SERI. Quando a gente matricula o aluno no SERI, a gente precisa colocar que deficiência que ele tem. Mas a maioria dos nossos alunos não vem com laudo clínico. Por quê? Porque nós não temos na saúde profissionais suficientes para atender toda a demanda. Na nossa escola, por exemplo, que é uma escola aí que tem por volta de 800 alunos, nós temos 119 alunos no SERI matriculado com algum tipo de deficiência ou distúrbio de aprendizagem. Desses 100 e tantos alunos, nós temos apenas 21 com laudo. Fruto de um trabalho de 7 anos do atendimento educacional especializado, que buscou, durante esses 7 anos, correu atrás do laudo. Como que eu digo correu atrás do laudo? Nós recebemos o aluno, o professor faz o diagnóstico na sala, que já é fruto de um trabalho, né, de longa data com os professores também de formação continuada. O professor faz o diagnóstico, aí chama a equipe pedagógica. Olha, eu tenho a gente sempre fala Joãozinho, né? Não sei porquê, mas enfim. Eu tenho o Joãozinho lá na sala e o Joãozinho, ele apresenta muita dificuldade, fora do normal. Tem alguma coisa errada ali.
Aí a equipe pedagógica encaminha o Joãozinho para o atendimento especializado. A professora especialista vai chamar a família, vai fazer todo aquele processo que eu citei agora há pouco. E vai fazer uma avaliação psicopedagógica do Joãozinho. E vai perceber que ele tem uma defasagem, sim, ou que ele tem uma característica de dislexia, ele tem uma característica de autismo, ele tem uma característica... Só que a professora não pode dar esse laudo. Ela precisa fazer o encaminhamento para a saúde. Aí a professora faz um lindo relatório e encaminha para a saúde e o Joãozinho entra numa fila de 565 pessoas para esperar o atendimento pelo SUS. Né? O que a gente vai fazer? Vamos esperar o laudo para atender o Joãozinho? 2 anos? 3 anos? 5 anos? Não sei quantos anos? Não, nós vamos incluir o Joãozinho no atendimento educacional especializado e vamos encaminhando o processo de atendimento dele, até que a gente consiga esse laudo. Aí vai a professora da sala de recursos, no horário, na hora atividade dela, vai lá para o telefone e liga e faz contato com o CREAS, com o CRAS, com rede de proteção, com o Ministério Público, muitas vezes, para tentar, se o caso é grave, não, tem que ser atendido, vamos para o Ministério Público. Esse é o trabalho da professora? Não. Esse é o trabalho de quem? De uma assistente social. Equipe multidisciplinar. Onde é que está a equipe multidisciplinar para viabilizar o processo da educação inclusiva? Não falta boa vontade, de fato. Mas é impossível fazer tudo. Impossível. Aí você chama a família. Aí você faz um diagnóstico dessa família. Uma família que precisa de um atendimento psicológico. Às vezes o Joãozinho lá nem tem nenhum distúrbio, é só um reflexo. E ele nem precisaria do atendimento educacional especializado, só de um atendimento terapêutico, familiar. E aí é trabalho de quem? Da psicóloga? E aonde está a psicóloga? Não tem. E quem vai fazer esse trabalho? A professora do atendimento educacional especializado. Aí a professora do atendimento educacional especializado tem que trabalhar 24 horas por dia, né? Porque não dá tempo. Aí você faz a matrícula de, no meu caso, 43 alunos estão matriculados na sala de recurso em 2 turnos. Eu sou uma professora privilegiada da rede pública. Por que eu digo que eu sou privilegiada? Porque eu trabalho nos 2 turnos, na mesma escola, com sala de recursos. Então, eu tenho o contato direto com os professores do contraturno. Eu consigo fazer esse trabalho colaborativo caminhar, e eu consigo fazer parte efetiva do quadro da escola. Eu consigo integrar a escola de fato, né? Montar o PPP junto. Por que eu consigo? Além de estar os 2 turnos na mesma escola, eu também faço parte de uma gestão democrática. Isso é a realidade da maioria das escolas? Não é. É impossível efetivar a educação inclusiva dentro das escolas sem gestão democrática, sem investimento, sem recursos, sem verba e sem formação continuada. Não tem jeito. E dificulta muito o trabalho do atendimento educacional especializado. Desculpem se eu estou ampliando a questão para outras deficiências, distúrbios e transtornos, é que nós temos uma variedade muito grande dentro da escola. Nós atendemos, na nossa escola nós também atendemos um aluno com síndrome de Down. Mas aí eu tenho 40 alunos que têm outros transtornos. Temos 5 alunos autistas, tenho 3 disléxicos, tenho um com síndrome de WEST. Então, assim, é uma variedade muito grande. E cada um é diferente do outro. Temos 2 professores de apoio, fruto de uma luta muito grande da escola, porque fizemos toda a documentação, encaminhamos para o núcleo, voltou, não estava bom, começa de novo, faz outra vez.
um tanto assim de papel, aí conseguimos, abriu a demanda dos 2 professores de apoio para os alunos autistas. Mas o meu aluno, que é síndrome de Down, que é um caso, como que a Marinalva citou, que é um aluno que não foi alfabetizado e está no 7º ano, a necessidade grita por um professor de apoio para ele, mas ele não é amparado pela legislação para ter o professor de apoio. E aí é uma outra situação. De novo, falta o tempo da hora atividade, de novo, falta profissionais para atender a gente. Bom, voltando à equipe multidisciplinar. O governo agora exige que, para fazer a matrícula na sala de recursos, nós temos que ter o laudo clínico, médico, em mãos, digitalizar e encaminhar, junto com a matrícula para o SERI. Como que eu vou ter o laudo clínico em mãos se eu não tenho profissional na saúde para atender todo mundo? Se eu não tenho equipe multidisciplinar? Se eu não tenho a psicóloga para assinar os laudos? Se eu não tenho assistente social para correr atrás? Como que eu vou ter? Então, o que acontece? Ah, professora, se você não tem, então você não pode matricular. Porque tem que ter. Então, se não tem matrícula, não tem demanda. Se não tem demanda, fecha a sala de recursos. Olha que maneira legal de fechar a sala de recursos. Então, essa é a nossa luta agora, junto à APP. Tivemos uma reunião ontem, inclusive, sobre isso, né? Ainda não estava em pauta a questão da equipe multidisciplinar, e essa é uma problemática recente, com essa nova instrução do governo, instrução 00001/19, e aí nós começamos essa luta junto à APP para conseguir que revogue essa decisão, que nós possamos sim matricular o nosso aluno mediante um parecer psicopedagógico da escola para poder atender, continuar atendendo esse aluno, um trabalho que está fluindo muito bem, embora a gente está aí fazendo trabalho que não é nosso, né? Mas está fluindo, e de repente vai ter que parar, vai ter que cessar, porque não tem laudo. É impossível. Então, nós temos que travar essa luta, e a nossa reunião ontem com a direção da APP foi em função disso, travar essa luta de agora por diante, para que no estado do Paraná encontre-se uma forma da educação e saúde trabalharem juntos. Então, não tem importância que a psicóloga não fique dentro da escola. Ela pode atender no posto de saúde, desde que ela esteja no posto de saúde para atender, desde que exista a psicóloga lá para atender as demandas da escola, que não são poucas, não são poucas. E aí a gente se depara com um fato horrível, como nós nos deparamos esses dias, a semana passada em Suzano, e as pessoas querem resolver com policiamento e armamento. Ninguém para pensar isso não pode acontecer de novo. Aí, então, quando eu digo ninguém, eu estou falando do governo. Não para pensar isso não pode acontecer de novo. Como é que nós temos que agir para que não aconteça mais? Não. Como que nós temos que agir a hora que acontecer outra vez? Se acontecer outra vez, tem que ter policial lá. Aí nós vamos receber os policiais agora dentro da escola. Já determinou o governo estadual 2 PMs para cada escola, projeto piloto, Foz do Iguaçu e Londrina. PMs da reserva. Eu não estou desmerecendo o trabalho da PM, do policial. Não é esse o caso. Ninguém está desmerecendo o trabalho do policial. Mas não é assim que vai resolver o problema. Escola inclusiva precisa de recurso. Educação inclusiva só funciona com recurso, com mais verba, com formação continuada, com equipe multidisciplinar dentro da escola,
com hora-atividade para os professores poderem se organizar. Trabalho colaborativo não funciona sem hora-atividade. Se está todo mundo dentro de sala, como que você vai conversar sobre o aluno? Como que você vai preparar? Como você vai se preparar? Aí a gente luta com as armas que tem. Chama um voluntário aqui, outro voluntário lá, faz palestras sobre bullying, faz roda de conversa com os alunos. Funciona? Está funcionando. Mas em quantas escolas? Quantos conseguem fazer isso? E até quando que vai funcionar? Então, assim, é um trabalho duro. Alinhamos com a APP. Eu vim aqui, desculpa, comecei a falar e nem falei. Eu vim aqui representando a direção da APP, eu não faço parte da direção, mas como eu trabalho com a educação inclusiva já há 10 anos, né, nesta escola há 7 anos, tem um trabalho aí, né, longo, de muita luta. Então, nós alinhamos ontem com a APP essas pautas. E eu espero que a gente consiga algum progresso nisso, ou pelo menos não perder o que a gente tem, que já é uma grande coisa. Obrigada. Obrigado, Alexandra. Vamos lá para a nossa última apresentadora, professora Etelvina Sampaio Castilha, representando hoje o SIMPREF, o Sindicato dos Professores Municipais, né, de Foz. A professora Etelvina é pedagoga, atua como professora há 49 anos, especialista na área de educação especial e deficiência mental. Em 2004, terminou a pós-graduação no Paraguai com o tema Inclusão do Deficiente Mental Leve no Mercado de Trabalho, mediante a discriminação versus a cidadania, buscando a inserção no mercado de trabalho. Diretora de Relações Públicas do sindicato, né, aqui municipal. Obrigado, professora. Palavra. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e aproveite bastante dessa fala linda que nós tivemos aqui, da professora Marinalva e da professora, nossa coleguinha, representante do sindicato. Então, eu gostaria primeiro de... Não sou muito dada às falas, sou mais do fazer, não sou muito do falar, não. Mas eu também, como o Gabriel já falou, eu sou professora já há quase meio século. Este ano, no final do ano, eu fecho meio século de trabalho na educação ininterruptamente. Comecei em 70, no Rio Grande do Sul, e depois galguei o Paraná. Eu sou professora da área da educação especial há 28 anos, e antes disso eu sou professora da área da educação, das escolas agrícolas e escolas fazendas. Então, eu gostei muito de fazer uma parceria, de trabalhar. O meu sonho, na verdade, seria de consorciar a educação especial, especificamente a deficiência mental, com o trabalho com a terra, ou seja, com as técnicas agrícolas. Porque já tive uma experiência disso e o resultado foi muito bom. Então, aqui em Foz já há tempo, como a professora Marinalva falou, nós já implantamos salas de educação especial nas escolas há muito tempo, já há 22 anos. E depois eu também tive uma experiência linda numa ONG, que é uma escola especial, onde a gente trabalhou com autistas. Enfim, a gente tem uma caminhada e um olhar assim lindo, mas também que intriga a gente, porque a gente se depara com políticas públicas que não existem de fato. É um sofrimento. Eu vejo assim na nossa escola, na nossa rede municipal, por exemplo, os professores trabalham
com a maior dificuldade, porque muitos não têm formação, aqueles que buscam, fazem de tudo que podem para poder fazer o atendimento do aluno, com as dificuldades que tem a necessidade especial, e ainda não tem ajuda, porque ele teria que ter um amparo, por exemplo, no Estado. Só queria citar aqui, a professora fala da hora atividade. No Estado, a hora aula é diferente da do município. Nós temos hora relógio. Do Estado é hora aula, que é menos, é 50 minutos, e depois de um horário da noite é 45 minutos, depois das 10 horas da noite, né? Enfim, nós é hora relógio. As professoras não têm hora atividade. As professoras da PAI, por exemplo, não sei se tem alguém aqui que é da PAI, elas não têm hora atividade. E elas não ganham por isso. No Estado tem um dispositivo que parece, pelo menos eu soube que uma professora ela trabalhava, não tinha hora atividade, não, ela ganhava por 5 horas, que tinha que dar o atendimento toda semana. Não sei se ainda é. Quando é professor apoio, ele não tem que preparar a aula depois. Sim. E ele tem que estar o tempo todo do lado. Sim, exatamente. Então ele fica às 4 horas sem hora atividade, mas aí ele ganha 4 horas a mais. O do município não tem. O professor apoio, ele não tem hora atividade, e também ele não tem especialização. Eles contratam o apoio, o professor apoio, né, quem trabalha na área da educação. Então, em se falando em sindicato, o sindicato tem sim obrigação de desempenhar, sem dúvida nenhuma, se posicionar nessa luta. Então, ele precisa, os professores, como eu só vou endossar tudo que as professoras falaram, que eu também tinha citado aqui, ó. O aluno, ele precisa desse acompanhamento de psicólogo, de fisioterapeuta, fono, neuropediatra, TO. Ele precisa, não tem. Então, eu fico pensando, uma criança lá do CEMEI, ela tem os problemas, mas ela tem que esperar até o 2º ano do fundamental para ela poder ser avaliada. E daí incorre nesse problema que nós não temos o pessoal técnico para isso. Ou se tem, é em caráter miserável mesmo. Não atende. Nós tínhamos aluno que a psicóloga atendia ele semanalmente, na sexta-feira. Se porventura na sexta-feira a mãe arrumava uma vaga para esse aluno ser medicado, ele já perdia. E outras vezes que a professora, que a psicóloga não ia. Gente, é muito distante. Isso não existe isso. Só existe pro forma. Então, nós temos sim, o sindicato, o Simpref especificamente, ele se posiciona sempre em defesa das pessoas envolvidas no processo da educação especial. Professores, alunos, e também as famílias. Nós temos que, isso é o mínimo que se faz. Então, hoje, o que nós conclamamos aos professores é que vai ser reformulado o nosso plano de cargos e salários ainda para esse ano. Então, precisamos colaborar com sugestões, por favor, porque senão essas questões, por exemplo, da educação especial, das horas de atividade das professoras, tudo isso tem que entrar, mas a gente tem que entrar como proposta para poder ser inserido nesse novo plano, que esse ano ainda é para ser aprovado, quer dizer, é para ser apreciado, né, e aprovado ainda este ano. Então, nós pedimos que as pessoas colaborem, porque senão fica só assim, um representante de professores e os outros todos da SMED, mas não são pessoas que trabalham com a educação especial. Então, fica uma proporção muito restrita. Então, a gente pede a colaboração dos professores para a gente poder fazer. O sindicato vai, sim, montar também as propostas para o atendimento à educação especial. Certo?
E eu endosso todas essas palavras belas das professoras, que realmente é isso aí. Por que da inclusão? Só existe inclusão porque houve uma exclusão, senão não precisava ter inclusão. Então, num país que a gente vive, numa sociedade, conforme as professoras já falaram, terrivelmente discriminatória, claro que vai ter que ter a inclusão. Por quê? Porque somos excluídos. Ali o aluno é excluído, os pais são excluídos, os irmãos do aluno com deficiência, a professora, a vizinha, a tia, a avó, todos são excluídos, porque não tem o atendimento que merece. Que merece, não é favor a ninguém, é um atendimento que merece, né? Então, a minha fala é isso aí. E eu agradeço muito a postura das professoras e o esclarecimento. Ótimo, obrigada. Bom, pessoal, então vamos dar o segmento aqui. Nós temos exatamente meia horinha, né, para fazer um debate. Eu recebo aqui as inscrições, levanta a mão. Se alguém aí puder, o Daniel e a Ellen também, né, às vezes me ajudar com o microfone, enfim. Eu peço que nas falas, se forem fazer, né, levanta, chama e identifica, tá, o nome. Então tá bom, acho que eu vou deixar para a plateia, depois se precisar, se for o caso, eu faço também uma pergunta da mesa. Daniel, por favor. Boa tarde, quase boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Juliana Franzi, aqui da área de educação da UNILA. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, né, as falas de vocês. Acho que esse momento é um momento fundamental, né, para a educação, para as licenciaturas, né, para a gente pensar a formação dos professores aqui da nossa universidade. Eu queria, na verdade, articular a fala da professora Marinalva e a fala da professora Alexandra, gostaria de pedir, né, que vocês, com mais pausa, né, tratassem sobre o fato de que haver classes especiais dentro das escolas não configura educação inclusiva, né? Eu queria agradecer a amabilidade da professora Marinalva, que nos trouxe aqui esse dado tão recente, né, desse intento em excluir as conquistas que a gente ainda visualizava, que necessitavam de críticas, né, em relação à política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, né? Sim, você trouxe algumas críticas em relação a ela, mas ainda nos dava a possibilidade de pensar, né, o aluno no ensino regular e o atendimento no contraturno, né, tal como é feito, né, na escola Gustavo Dobrandino, nas salas de recursos, enfim, com atendimento educacional especializado. Entendo eu que esse é um grande avanço. E isso, né, é um passo para a educação inclusiva. No entanto, né, se a gente pergunta para as pessoas, para educadores, muitas vezes, se o município faz educação inclusiva, as pessoas, em geral, costumam dizer, sim, a gente faz educação inclusiva, a gente tem as classes especiais. Isso, do meu ponto de vista, né, é segregação dentro do espaço da escola. Então, eu gostaria que vocês tratassem, né, dessa questão com uma pausa maior, para que as pessoas, né, para que nós, educadores, façamos essa discussão, que eu acho que é fundamental, no sentido de entender que isso não é educação inclusiva, né? E aí você, professora, desculpa, nos trouxe um dado, né, que me marcou bastante, de que Foz do Iguaçu tem as classes especiais há 22 anos, né? Um passo, mas isso está longe, né, de ser educação inclusiva do meu ponto de vista. E aí, a professora Marinalva também comentou que nas andanças que tem,
sabe muito bem que isso ainda é uma realidade. Então, gostaria, enfim, que vocês pudessem falar um pouco dessa questão, né? E que perspectivas que a gente tem daqui para frente para lidar com isso. Olá, boa noite a todos. Gostaria de fazer a pergunta para a banca. A opinião de vocês sobre a relação da BNCC com a educação inclusiva. Tanto com relação aos alunos, a formação inicial e a formação continuada. Mais alguém, pessoal? Mais uma. Vamos fechar então essa terceira, e aí para vocês poderem responder. Boa noite, eu sou a Antonella, professora da Rede Municipal de Educação Infantil. E, na verdade, desde ontem, da fala da professora Marinalva, eu estou bastante intrigada com algumas situações referente à questão da educação no nosso município. E tem me deixado bastante angustiada e pensando a respeito de como esse trabalho de inclusão tem sido feito até o momento no nosso município. E faço uma ressalva que realmente a inclusão não acontece, é uma integração. Se pega a criança com deficiência e se deposita dentro das escolas, dentro do ICMEIs, aonde nós não temos subsídios para atender essa criança, nós não temos infraestrutura, temos problemas na questão da arquitetônica das instituições, os professores não têm uma formação, muitas das vezes, continuada e uma formação numa pós-graduação para que possa atender essa criança com excelência, porque esse é o papel do professor. Esse é o papel, oferecer um atendimento com excelência para o portador de deficiência, e isso não acontece. Muito me deixa indignada, peço perdão porque isso para mim está sendo um desabafo, me deixa indignada porque muitas das vezes nós não podemos oferecer esse atendimento que essa criança tanto merece. Fico revoltada sim, porque eles têm os mesmos direitos que os alunos que não são portadores de deficiência. Esse ano eu recebi uma aluna com deficiência múltipla, física e síndrome de Down, e eu já tive troca de 3 professoras apoio. 2 em readequação e 1 estagiária. Como posso eu atender essa aluna com excelência se eu, professora regente, não for pesquisar, não for buscar a melhor forma de atender e pedindo para que os meus alunos de educação infantil, crianças de 5 anos, estejam me ajudando a atender essa aluna com deficiência, com síndrome de Down? Me sinto muitas das vezes incapaz, por mais que eu tenha uma formação bastante retrógrada, porque há muitos anos atrás eu me formei em estudos adicionais em deficiência mental, que nem se existe mais. Hoje nós estamos na era da pós-graduação, da faculdade. Fui professora de uma escola de atendimento especial aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E eu vejo que as leis são bastante falhas. As leis não são cumpridas. E eu gostaria, professora Marinalva, você como doutora, certo? Pudesse aprofundar um pouquinho mais nas questões das leis, para que nós, professores, pudéssemos também ter uma direção de como buscar meios de se trabalhar com essas crianças. Algo que me deixa bastante também indignada, aproveitando a situação do Simpref, que aqui está, que no nosso passado,
Recordo-me bem na época que eu ainda não era uma professora concursada, em que o município oferecia 50% para os professores municipais. Era uma guerra para irem para as classes especiais, para irem para as escolas especiais. E aonde estão agora esses professores? Sumiram? Se aposentaram? Aonde estão buscando eles formações para atender esses alunos que têm por direito garantido na Constituição ao ensino regular? Então eu peço encarecidamente às professoras que acabaram de fazer, de nos trazer essa fala, que abordassem um pouquinho a APP Sindicato no Estado, a professora ali no Simpref e a professora Marinalva, que nos deu uma direção. Agradecida. Bom, então, daqui a pouquinho, a gente consegue abrir mais um bloco de perguntas, né? Vamos tentar ver aqui quem começa. Ah, tá. Então, nós temos 20 minutos ainda. Vamos tentar falar em 10 agora? Não, no total, né? Então, É 3 para cada um. Não, Gabriel, porque olha a quantidade de coisa que nós temos aqui. Impossível falar em 3 minutos. A gente pode dar a luz que agrega, só isso, aí dá 3 minutos. Eu vou fazer uma sugestão, então, que a gente possa encerrar agora. Trazer todas as perguntas, senão a gente não vai dar conta. 3 minutos não vai dar para falar. O que você acha? Não, eu acho que eu vou tentar ser bem breve, quero me dirigir à professora Juliana, né? Em relação à classe especial, eu venho de uma época em que minha mãe era professora, não vou contar a longa história, gente, calma, e atendia em classe especial. E eu me recordo muito bem do início desse trabalho, se dava numa sala, numa igreja, que cedeu a sala, nos fundos da igreja, onde minha mãe começou a trabalhar com educação especial, com crianças surdas. Crianças essas que estavam escondidas, não estavam nas escolas. Ela foi buscar as crianças nas comunidades, nas suas casas, e trazer. Então, isso lá em 1980, talvez, né? Eu acompanhava minha mãe. Depois, o Mitre abriu a classe especial, onde a minha mãe, então, saiu lá da igreja e veio para a escola. Que lindo! A classe especial era uma salinha totalmente à parte do corpo da escola, físico, lá no fundão. E lá ela trabalhava com essas crianças. Nós progredimos um tanto, né? Mas eu confesso que quando a Marinalva citou a possível volta das classes especiais, eu levei um susto, não sei se você viu, que eu parei e falei, meu Deus, não pode ser, não pode ser. Porque me orgulha dizer que na nossa escola nós trabalhamos todos juntos. Me orgulha dizer que a sala de recursos iniciou na escola, lá em cima, no corpo pedagógico da escola, direção, sala das pedagogas, sala de recursos. E hoje ela está numa sala de aula, e que com a demanda de atendimento, ninguém sequer pensou em tirar a sala de recursos dali para colocar uma sala de aula. E tinha demanda para isso, não. Simplesmente a direção disse, não, nós temos, são 6 salas no bloco, uma é sala de recursos, e ponto. E esta sala de recursos está no bloco de atendimento de todo mundo. Então, os alunos veem a sala de recursos, conhecem a professora da sala de recursos, conhecem os colegas que estão na sala de recursos, e muitas vezes vêm pedir, professora, como é que eu faço para entrar na sala de recursos? Então, já
Me orgulha dizer que teve essa mudança de comportamento na comunidade escolar. E é esse o sonho que a gente carrega para que em todas as escolas aconteça. Antonella, por gentileza, quantos alunos você tem? De manhã eu tenho 22 e à tarde eu tenho 16 em função da aluna com deficiência múltipla. Por ela ser cadeirante, eu tenho direito a menos 2 alunos em sala de aula. Entendi. 16 alunos, 25 alunos de 5 anos. Que dependem da professora para tudo. Pensa em 25 filhos dentro de uma sala de 5 anos para ver se consegue atender pedagogicamente. Consegue, né? Eu sei. Senti na sua fala que você consegue, porque existe um elemento que se chama paixão, que move os professores e faz conseguir. Mas até quando aguenta? Sem adoecer. Então, não à volta da classe especial, sim a esta inclusão de fato da sala de recursos multifuncional em contraturno, onde a professora seja lotada na escola. Nosso padrão de Estado não fixa em escola nenhuma. Então, todos os anos posso mudar de escola, e o vínculo com as famílias e o vínculo afetivo que se constrói ao longo do trabalho. Tudo isso tem que ser pensado e é pauta de luta da gente. Vai ser impossível, Antonella, eu dizer para vocês todas as legislações, porque o Gabriel não vai deixar eu falar, tá? Mas depois eu posso passar meu e-mail para você e passo tudo e vou dar um direcionamento. Mas vamos começar aqui. Ah, não, Gabriel, não ganha, não tem nada de brinde, não. Na verdade, está tirando tempo. Não. Dividiu. Colabora. Vou começar pela Juliana. O tempo que nós temos aqui não dá para a gente discorrer sobre isso. As políticas, por falta de recursos e propositalmente porque tem um projeto de educação em disputa, leva a essas práticas. Mas isso não é educação inclusiva. Isso é uma forma de segregar num outro espaço. A companheira aqui trouxe um exemplo claro para a gente. O decreto 01 do governo do Estado. O que o governo disse no decreto? Disse que a criança precisa de laudo. Ele não está dizendo que ele não vai disponibilizar recursos para não ter atendimento educacional especializado, mas ele está, através de um decreto, colocando a barreira para não ter atendimento educacional especializado, para não ter crianças com deficiência dentro da escola, para não fazer inclusão. Olha o que ele está fazendo. Então, são essas vias todas. Na universidade, isso é muito claro. Quando, em 2015, criaram era obrigatório ter núcleo de acessibilidade dentro das universidades. Isso contava para a avaliação dos nossos cursos. Só que para ter núcleo de acessibilidade, eu precisava, os professores, escrever um projeto e concorrer no MEC, o MEC, aquele que é o nosso patrão. Você concorria no MEC ao edital por recursos para criar o núcleo dentro da universidade. É isso. E que depois foi diminuindo os recursos, hoje ainda é desse jeito. Mas aí o MEC vinha fazer a avaliação dos cursos. Se não tivesse o núcleo de inclusão dentro da universidade, o curso caía de nota. Era o MEC. Mas o MEC dizia que você tinha que concorrer. Então, são essas teias que propositalmente são colocadas, porque é disputa de projeto. Nós temos um projeto de educação na escola pública, gratuita, de qualidade, de inclusão para todos e todas. O projeto dele é de a escola excludente, uma educação é mercadoria, porque quanto mais esse movimento eu fizer, mais eu dou condições para as parcerias público-privadas, mais eu desqualifico a educação enquanto emancipadora, enquanto autônoma. Então, isso que tem que entender. Qual é o lugar que a gente vai fazer a luta? Eu só vejo um.
no sindicato, nos organizando, participando. É esse o lugar. É este o lugar que você vai lutar para que o professor de apoio tenha plano de carreira, que no seu plano de carreira contemple a hora para preparação. Sabe por quê? Porque lá está dizendo nas legislações que tem que estar contido no projeto político-pedagógico da escola, a equipe tem que estar toda articulada. Aí você diz, como se eu não tenho hora de preparação? E aí você vai para dentro do sindicato para lutar pelas suas condições de trabalho. Quando dá certo, é daquele jeito que você disse. A professora do atendimento educacional especializado fazendo o papel da assistente social, do psicólogo, do pedagogo, e olhe lá se ela não faz do delegado, do padre e de tudo mais. Isso é precária condição de trabalho, nós não podemos admitir isso. Temos que nos organizar no sindicato. E aí tem uma dica que a gente, dentro do Andes, tem uma prática da gente ter os grupos de trabalho. Nós temos o grupo de trabalho de política educacional, o grupo de trabalho de formação sindical. Forme esses grupos de trabalho dentro do seu sindicato. Chame mais alguém que esteja interessado e vamos estudar as legislações. Vamos procurar pessoas para mandar material para a gente. Eu estou disponível, pode pedir, mandar por e-mail. Mas forme esses grupos, porque tem que ser formado a partir da base. Grupo de trabalho sobre política educacional. Aquilo que está neste momento, como a Antonella colocou, da necessidade, que você colocou aqui, a seção sindical também deve ter, pode criar, se não tem, mas tem no Andes, faz parte, de criar esses grupos de trabalho para fazer esses estudos. Eu vou dizer para vocês que, infelizmente ou felizmente, não tem outro lugar para a gente avançar essa luta pela nossa pauta de condições de trabalho, e dentro do que a companheira falou aqui, e ela também, que não seja se organizar dentro do seu sindicato. É lá o lugar, porque as políticas estão aí e eles não vão implementar por boa vontade, eles vão fazer o que o governador acabou de fazer, colocar o decreto, dizer que só aceita com laudo, tá? Então, é muito importante fazer esse trabalho, porque isso exigir a formação continuada, exigir um professor de apoio onde não tem, exigir equipe multidisciplinar. E você tem razão, o ideal é que ficasse na escola, mas não tem problema se não ficar na escola. Não tem uma demanda, infelizmente ainda não tem uma demanda tão grande, que a gente quer que todos venham, né? Aí vai ter, mas por enquanto dá para fazer num determinado espaço. Então isso é muito importante, esta organização. Eu diria que eu não vejo outra forma, a luz só existe quando a gente está organizado e quando a gente vai à luta. Sobre a questão do Léo, o Léo perguntou sobre a relação do BNCC com a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, Léo, é muito parecido com o decreto do governador aqui. Na BNCC, não vai dar para falar de todos os problemas da BNCC, mas ela é toda problemática, né? Ou seja, nada ali presta. Mas vamos tratar diretamente da questão das pessoas com deficiência. Quando a gente está aqui fazendo essa luta e fazendo essas falas, dizendo, vamos cumprir o que está na legislação, vamos tal, aí vem a BNCC. Sabe o que está escrito lá na BNCC? Que as pessoas com deficiência deverão ter, sei lá qual a palavra, diferenciação curricular. A BNCC está defendendo a segregação dentro do espaço escolar. E o pior, ainda diz que a diferenciação curricular, segundo a LBI, LBI não fala em diferenciação curricular. A lei brasileira, a lei brasileira de inclusão fala em que eu chamo de adequações, e que muitas pessoas usam a palavra adaptação, mas porque não, às vezes não entende a diferença. Ontem eu coloquei a diferença de adaptação para adequação. A lei brasileira de inclusão fala de adaptações razoáveis, mas não é 2 currículos dentro da sala de aula. A BNCC, quando fala de diferenciação curricular, é uma proposta de ter 2 currículos dentro da sala de aula, um para a pessoa com deficiência e outro para a pessoa comum. E o que é pior é a diferenciação no sentido mínimo, no sentido infantilizado, no sentido da pessoa não ter direito a isso. Lembra que eu falei rapidamente da proposta do MEC, que está lá, não sei onde, mas está em alguma gaveta? Eles estão falando de diferenciação curricular. Enquanto eles estão lá na proposta, na BNCC já está dado que deverá ter diferenciação curricular.
E aí, gente, é muito grave, porque eles cometem 2 crimes. O primeiro é da discriminação. Você discriminar pessoas com deficiência é crime. Assim como o racismo é crime, diferenciar pessoas com deficiência é crime. Quando eles falam em diferenciação curricular, eles estão cometendo um crime de preconceito com a pessoa com deficiência. Porque está dizendo, você tem deficiência, vai ter um tipo de ensino, você não tem, vai ter outro tipo de ensino. Então, é muito grave, e já está na BNCC. Imagina começar a ser implantada aí, o pessoal vai começar, opa, agora a gente já pode fazer diferenciação curricular. Ou a pessoa com deficiência vai ter um tipo de ensino. Tudo isso que eu estou dizendo, gente, acontece atualmente. Só que nós defendemos que as legislações sejam cumpridas, que a Lei Brasileira de Inclusão seja cumprida, e temos todos os argumentos. Qual é a preocupação agora? Que enquanto a gente está lutando para que isso não ocorra, aí vem a BNCC e fala em diferenciação curricular como uma forma de segregação. Vem a política de atualização e vem falando também de diferenciação curricular, de atendimento educacional no mesmo turno. Ou seja, vem legitimar algumas práticas que já estão ocorrendo, mas que não são legitimadas pela legislação, e a gente usa isso para tentar avançar, e aí vem todo esse retrocesso. Então, falando rapidamente, é isso, porque a BNCC, ela está na contramão da Lei Brasileira de Inclusão. Ela está na contramão do direito das pessoas com deficiência, porque as classificam como alguém que está à margem do processo. E diante disso, gente, vou fechar mesmo para passar para a companheira aqui, e nós estamos falando aqui a partir de um lugar que a gente atua enquanto militante da defesa das pessoas, direito das pessoas com deficiência, mas também enquanto militante do movimento docente, e enquanto professora e pesquisadora, e com as companheiras aqui, o caminho para qualquer conquista e garantir os nossos direitos enquanto professores e professoras, condições de trabalho que está relacionado diretamente com a inclusão da pessoa com deficiência e com o nosso compromisso da educação pública, gratuita, de qualidade, democrática e socialmente referenciada, é se organizando nos nossos sindicatos, formando grupos de estudo dentro do nosso sindicato, chamando pais e mães para vir para a luta também. É a única forma que eu vejo, porque o capitalismo está cada dia mais tentando nos derrotar naquilo que a gente tem de mínimo, que são o direito à educação, os direitos humanos. Isso é direito humano. Tá? Muito obrigada, e uma próxima vez, né, a gente fala mais. Bem, encerrando, então, eu não tenho mais nada para falar. Eu só queria falar, pelo tempo que eu tenho, que eu conheço as professoras das APAES, aos moldes do ensino estadual, que recebiam aquele percentual e que depois caiu, aí as nossas professoras, eu não sei como que é as professoras do estado, como que ficou, mas as professoras da APAE aqui, foi com o plano de cargo de salário, foi incorporando no salário deles aquele percentual. Então, não é que chegou a equiparar, mas ele foi incorporando. E elas estão por aí, muitas já se aposentaram, porque as professoras já eram assim de um tempo, as que eu conheço. E outras continuam ainda na educação especial, nas APAES, na PASP, no nosso canto, onde mais. E continuam por aí. Aqui nós temos uma professora, que ela é professora estadual, e ela é professora de DV, e que ela tem uma caminhada linda nesse trabalho e também com muita dificuldade. Ela faz um trabalho muito lindo e ela não tem recursos, o Estado não oferece recurso nenhum, assim como o município também não. E eles fazem um trabalho desembolsando dinheiro para ir até o aluno, que no caso dela, ela vai prestar atendimento aos alunos cegos ou com baixa visão, né?
Então, essas políticas públicas, elas vivem, elas existem, mas estão engavetadas ou servindo a quem melhor lhe convém. Infelizmente é assim. Agora, eu não lembro mais o que eu teria que... Você falou alguma coisa? Não. Ah, as classes especiais, sim. Desde são 22 anos, 23, quando teve o CAIC, lá no Morumbi, foi a primeira que nós implantamos classes especiais. Muito obrigada e um bom curso para vocês, uma boa oportunidade de ouvir e apreciar as novas falas. Tá?